caros alunos do nono A, nono B e nono C da Escola Chico Mundoca. É com grande satisfação que damos início à nossa aula 7, hoje, de 16 de junho de 2020, nossa 7ª aula remota, que terá como tema racionalização de denominadores. Esse assunto encerra a parte de potências e radicais, tá certo? Então vamos lá. Então temos algumas curiosidades com relação a isso que eu preciso apresentar antes da gente iniciar os cálculos em si, tá certo? Primeiro, denominador, isso lhe lembra o quê? Vai lhe lembrar fração, ok? Então, se nós estamos trabalhando com racionalização de denominadores, é porque vai ter uma fração, ok? Então, a ideia de racionalizar significa o que na matemática? Racionalizar significa encontrar uma expressão equivalente que não possua radicais no denominador. Ou, trazendo aqui para a ideia de fração, nós vamos encontrar uma fração equivalente que não possua radicais irracionais no denominador, tá certo? Não é aconselhável deixar. Se você estiver fazendo alguma prova, encontrar como resultado final uma fração que tenha no denominador uma raiz que não é exata, você não pode deixar naquela situação. Você tem que racionalizar, ok? Tá bem? Para que a gente faz isso? Com que objetivo? O objetivo é facilitar, simplificar os cálculos de raízes aproximadas, tá certo? Então, se a gente pegar uma fração, se no denominador tiver esse radical, que não tem raiz exata, vai ficar complicado você descobrir qual é a resposta, tá certo? Na racionalização, a gente vai encontrar uma fração equivalente. E esta fração equivalente não pode ter no denominador um radical que não possua raiz exata, tá? Gente, na racionalização, nós temos 3 casos para verificar. Porém, a gente vai trabalhar apenas com os 2 primeiros, tá? Que são os mais utilizados. O terceiro caso ele é muito pouco, quase nada utilizável. Então a gente vai se prender apenas a esses 2 primeiros, que são os mais importantes no momento, tá bom? Então, o primeiro caso é quando no denominador nós tivermos um radical cujo índice seja igual a 2. Pronto. No denominador existe um radical cujo índice seja igual a 2. Por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Não é 1 meio aqui. É 1 sobre raiz de 2. O que acontece aqui, gente? Nós temos aqui no numerador um número racional ou inteiro. E temos aqui no denominador um número irracional. O que acontece aqui? Aí nós vamos ter que racionalizar, porque não é interessante que no denominador de uma fração tenha um radical que não possua raiz exata. Então a gente tem que racionalizar. Então o que é racionalizar? É encontrar uma fração equivalente a esta, porém sem que no denominador tenha um número que não tenha raiz exata, tá certo? Então esse cara aqui, no momento, ele é um número irracional. No fim da racionalização, nós vamos deixá-lo em racional, ok? Então é isso que a gente vai fazer com a racionalização. Pronto. O primeiro caso é este. Olha aqui, ó, no denominador tem um radical cujo índice é igual a 2. Pronto, índice igual a 2. Como é que a gente vai proceder? Simples. Vamos multiplicar. A racionalização você vai usar a ideia de multiplicação. Você vai usar multiplicação, vezes. Por quem que você vai multiplicar? Por qualquer número? Não. Você deve multiplicar primeiro por um número que não altere
a raiz. Desculpa, não altere a fração. Portanto, você deve multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Quem é esse número? O próprio radical. O próprio radical. Simples assim. Como é que você vai fazer? Racionalizar. E é o quê? É multiplicar. Estamos resolvendo já. Multiplicar pelo próprio raiz de 2. Vou esticar aqui um pouco para cima e vamos resolver. Pronto. Aí é assim que você vai fazer. Vamos lá. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Concordam? Olha, multiplicação de radicais. Acabamos de ver uma aula sobre isso, né? Então, como é que fica? Se os índices forem iguais, a gente pode multiplicar. Olha, teve uma aula lá que eu falei na correção, se eu não me engano. Eu falei na correção que raiz de 2 vezes raiz de 2, vê se você lembra, é igual a raiz de 2 ao quadrado. Sem perder tempo, tá certo? Já eleva ao quadrado. Então, fica raiz de 2 sobre, olha aqui, ó. Primeira propriedade dos radicais. Expoente igual ao índice. Faz o quê? Cancela. 2. Pronto. Você acabou de racionalizar. É isso que ele está lhe pedindo. Então, aqui no início, nós tínhamos um número irracional. Terminamos com o denominador sendo um número racional. Ótimo. Você acabou de aplicar a ideia de racionalização, que é o quê? Encontrar uma fração equivalente, esta fração é equivalente a esta, porém, no denominador não é um número irracional. Eu transformei ele em um número racional. Olha o nome, ó. Racionalização. Deixar o denominador o número racional. Transformei do irracional em racional. O meu interesse é no denominador. Numerador, ó, tô nem aí para ele. Estou me referindo ao denominador. O que é que me garante que esta fração é equivalente a esta? Nós termos multiplicado pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Então eu multipliquei 1 vezes raiz de 2 e multipliquei raiz de 2 também pela raiz de 2. Então, se eu multiplicar pelo mesmo número, eu encontro uma fração equivalente. Tá certo? Então, este foi o primeiro exemplo. Dentro ainda do primeiro caso, tá certo? Que é o índice igual a 2. Vamos para mais um exemplo. 8 sobre 2 raiz de 15. Olha aqui, gente, ó. No denominador tem um número irracional. Não pode. Ele tem que ser racional. O que a gente vai fazer? Racionalizar. Que é o que, gente? Encontrar uma fração equivalente a esta, sem que no denominador tenha um número irracional. Tá certo? Não, esse número aqui não tem raiz exata. O que a gente vai fazer? Depende. Vamos ver aqui, ó. Quem é o índice aqui? Se você disse 2, acertou. Como o índice é 2, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo radical. Quem é o radical aqui? Radical é apenas o raiz de 15. Radical é o raiz de 15. Então você vai multiplicar o numerador por raiz de 15 e o denominador pelo raiz de 15. Cuidado, radical é isso aí. O 2 não é radical. Ok? Radical é raiz de 15. Vamos lá. 8 vezes raiz de 15 dá 8 raiz de 15. E aqui fica como? Repete o 2. Raiz de quem, ó? 15. Raiz de 15 vezes raiz de 15 dá quanto? Mesmo casozinho aqui, ó. Dá raiz de 15 ao quadrado. Ok? Então ficou 8 raiz de 15 sobre... Fica como aqui, gente? Já está multiplicando, estão vendo? Então vai ficar 2 vezes, aplicando a primeira propriedade, cancela expoente com índice, 2 vezes 15. Pronto.
Pode multiplicar? Deve multiplicar. Porém, antes eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Como é multiplicação, e isso é exclusiva da multiplicação, eu vou logo dividir esse 8 pelo 2. Confere aqui. Então vai ficar o quê? Aqui em cima não vai ficar mais 8. Se eu já dividir ele por 2, vai ficar quem? 4 raiz de 15. Sobre. Aqui embaixo eu não tenho mais esse 2. Por que eu não tenho mais ele? Porque eu já dividi, ó. 8 por 2, 4. Quem é que ficou aqui embaixo? 15. Pronto. 4 raiz de 15 sobre 15. Cadê o número racional? Aqui ele, ó. Ele era irracional, virou racional, que é o nosso objetivo. Ok? Então esta foi a primeira parte. Dê uma olhada aí. Então o que é que a gente fez de diferente aqui? Multiplicamos por um mesmo número. E quem foi esse número? O próprio radical. Esse número que nós multiplicamos em cima e embaixo é o próprio radical. Por que é o próprio radical? Porque o índice dele é 2. E quando o índice é 2, para racionalizar, basta multiplicar pelo mesmo radical. Aí você vai encontrar uma fração equivalente. Tá certo? Esse foi o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. É índice diferente de 2. O índice não é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 1000. O índice é diferente de 2. O índice de quem? Do radical que está no denominador. Isto, racionalizar, serve para o denominador de uma fração. Não é para o numerador. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui para o exemplo para a gente entender melhor. Pronto, gente. Está aqui o exemplo. Ó. 4 sobre a raiz cúbica de 11. Não tem raiz cúbica de 11. Então, significa o quê? Que raiz cúbica de 11 é um número irracional. Não é interessante que ele esteja aqui no denominador. Ele pode estar em cima, mas embaixo ele não pode estar. Ok? Então, por isso que nós precisamos racionalizar. O que é que a gente vai fazer aqui? É diferente um pouquinho aqui, tá certo? Por que é diferente? Olha aqui o que é que vai acontecer. Se nós apenas multiplicarmos pelo próprio radical, ficaria assim, ó. Raiz cúbica de 11 sobre a raiz cúbica de 11. Confere? Aí ficaria da seguinte maneira. Estou fazendo uma suposição. Estou agindo como eu fiz no primeiro caso, que está errado. Aqui é segundo caso. Olha como é que ficaria. Ficaria 4 vezes raiz cúbica de 11, dá 4 raiz cúbica de 11. E aqui ficaria o quê, ó? Ficaria o índices iguais, perfeito. Ficaria raiz cúbica, 11 vezes 11, 11 ao quadrado. Meu amigo, você conseguiu se livrar do denominador irracional? Conseguiu? Conseguiu não. Você nem pode cancelar o expoente com o índice. Então você não conseguiu se livrar dele. Tá certo? Então, não, aqui não é multiplicar pelo mesmo radical. Não, cuidado. Tem um detalhezinho aqui. Vamos olhar que detalhe é esse. Gente, o detalhe aqui é o seguinte. A gente vai multiplicar? Vai. Por um mesmo número? Vai. Tanto numerador quanto denominador. Isso, por um mesmo número. Mas quem é esse número? Não é raiz cúbica de 11 apenas, não. Gente, já vimos que não, daquele processozinho repetindo o mesmo radical aqui, não dá certo. Então o que é que a gente tem que fazer aqui, meus amigos e minhas amigas? É muito simples. Olha a dica. Cara, eu tenho que cancelar lá na frente o expoente com o índice, não é verdade? Para que ele fique apenas, por exemplo, aqui no caso, que ele fique o número racional 11, lá no finalzinho. Só que para eu cancelar, esse cara tem que ser 3, não é verdade? Porque se ele fosse 3, eu cancelaria ele com o índice. Perfeito, ficaria apenas o 11. Mas ele não é 3, ele é 1. Preste atenção, para ele virar 3, eu tenho que somar ele com quem? Com 2. Então, o nosso próximo, o número que nós iremos multiplicar aqui, vai ter que, no radicando, vai ter que o expoente ser 2. Para que eu possa somar com esse 1
e transformá-la em 3. Ou seja, qual é a dica aqui? Uma dica prática. Outra hashtag fica a dica. Qual é a hashtag fica a dica nessa situação? Subtraia o índice menos o expoente do radicando. Então, olha aqui, ó. O índice é 3, o expoente é 1. 3 menos 1, 2. O que quer dizer esse 2? O 2 vai ser o expoente do radicando de quem você vai multiplicar aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o mesmo índice, raiz cúbica, do mesmo 11, porém, quem, em vez de ser 1, quem é que vai ser o novo expoente dele? 2, tá aqui ele. Mesmo jeito que embaixo, se você multiplica em cima, tem que multiplicar embaixo. Ok? Também por aqui é 2. Pessoal, é uma pergunta que eu acho que vocês estão se fazendo aí em casa, é o seguinte. Professor, por que você está multiplicando pelo mesmo número? Raiz cúbica de 11 ao quadrado, raiz cúbica de 11 ao quadrado. Porque eu não quero alterar a fração. Certo? Eu não quero alterar a fração. Quando eu isso aqui tanto faz no primeiro como no segundo caso, como em qualquer fração equivalente, isso vale. O que acontece quando eu multiplico pelos mesmos números? Eu estou multiplicando, na verdade, se você observou, eu estou multiplicando, entre aspas, por 1. Então, se eu multiplico por 1, não altera a fração inicial. Tá? Onde é que eu estou multiplicando por 1? Simples, ó. Isso aqui é uma observação, tá? Importante. Então, se eu tenho aqui raiz cúbica de 11 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 11 ao quadrado, que são eles dois aqui, olha aí, ó. Se eu divido coisas iguais, quanto é a resposta? 1. Então, ao multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador desta fração, eu estou, na verdade, multiplicando por 1. Ok? Por isso que não altera o valor dessa fração, tá certo, gente? Olha aqui, ó, quem é o nosso novo expoente do radicando? É 2. Por que eu queria o 2? Vamos ver agora. 4 vezes raiz cúbica de 11 ao quadrado. 4 raiz cúbica de 11 ao quadrado. Sobre... É agora que vem o detalhe. Aqui vai ficar a raiz cúbica de quem, ó? De 11 vezes 11 ao quadrado. Tem diferença, gente, ó. Repete aqui em cima. 4 raiz cúbica de 11 ao quadrado. Sobre quem, ó? Bem aqui, pessoal, vamos lembrar da propriedade 1 das potências. Quando no produto de bases iguais, a gente faz o quê, ó? Repete a base, somam-se os expoentes. Isso aqui é a propriedade 1 das potências. Aqui é 1, aqui é 2. 1 mais 2 dá o quê? 3. Vamos fazer aqui embaixo? Repetindo, 4 raiz cúbica de 11 ao quadrado sobre quem, ó? Raiz cúbica de 11. Olha aqui agora o que vai acontecer. 1 mais 2, olha quem se transformou, 3. Virou 3. Agora eu posso aplicar a primeira propriedade, né? Cancelando o expoente com índice, que são iguais, fica 4 raiz cúbica de quem? Se quiser resolver, 11 ao quadrado, 121, sobre 11. Pronto. Resolvido o problema. Transformamos um cara que era irracional em um número racional. E assim acertamos nossa questão. Tá certíssima. Ok? Então a racionalização de 4 sobre raiz cúbica de 11 deu o quê? 4 raiz cúbica de 121 sobre 11. Tá? E lembrando que eu coloquei esse 1, mas não precisa aparecer. Olha aqui, gente, para finalizar, vamos fazer esse exemplo. 7 sobre raiz quarta de 3. Olha aí o índice, diferente de 2. E no denominador, este é um número irracional.
ele não tem raiz exata. Raiz quarta exata, nem raiz quadrada, nem raiz de jeito nenhum. Ok? O que é que a gente vai fazer? Vamos ter que racionalizar. Temos que deixar esse cara irracional em um número apenas racional. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Por quem é que vai ser esse número? O radical você já sabe. Vai ser pela raiz quarta de 3. Aqui não muda. Agora, quem é que vai mudar? É o expoente deste radicando. Quem é atualmente o expoente dele, né? 1? Pois ele vai mudar. Ele vai mudar. Quem é que vai ser o expoente dele a partir de agora? Vamos fazer na hashtag Fica a Dica. O que você vai fazer? Índice menos o atual expoente. 4 menos 1, 3. Esse vai ser o novo expoentezinho aqui, ó. Pronto. Raiz quarta de 3 ao cubo. E aqui também, vezes raiz quarta de 3 ao cubo. Não precisa resolver isso aqui agora, não. Por favor, não resolva, vai dar problema, né? Vamos lá, continuando. 7 vezes raiz quarta de 3 ao cubo dá 7 raiz quarta de 3 ao cubo. É só juntar. Sobre. Agora, ó, vai ficar raiz quarta. Podemos multiplicar, porque os índices são iguais. De quem? De 3. Pode até colocar logo aqui para não perder tempo. 3 elevado à primeira potência, vezes quem? Vezes 3 elevado ao cubo. Pronto. Resolvendo. 7 raiz quarta de 3 ao cubo sobre raiz quarta, propriedade 1 das potências, produto de potências de mesma base. Repete a base, somam-se os expoentes. 1 mais 3, 4. Tá explicado por que eu fiz a hashtag Fica a Dica, ó. Para encontrar um expoente que me permitisse somar com esse 1. Virou 4. E agora vai me permitir aplicar a propriedade 1 dos radicais. Então eu vou repetir aqui em cima. Vou logo resolver. 3 ao cubo, 27. 7 raiz quarta de 27 sobre quem, ó? Cancela expoente do radicando e o índice. Sobre 3. Fechou a questão. Era irracional, virou racional. Ok? Então não vou passar mais exemplos, são 2 exemplos. Vocês estudem, por favor, o assunto no livro didático, dê uma lida para entender mais ou menos. Lá tem o terceiro caso. Eu não vou abordar, tá certo? Porque no momento ele não é necessário. A gente resolve praticamente mais de 90% dos exercícios que pedem racionalização. A gente resolve apenas utilizando o primeiro ou o segundo caso, ok? Então tá aqui, primeiro caso, segundo caso, são os mais importantes, os mais utilizados. Muito obrigado a todo mundo, valeu, resolva as atividades, ok? Obrigadão, tchau!